Olá pessoal, bom dia, paz do Senhor Jesus a todos, pastor Hanauer por aqui, uma alegria cumprimentá-los. Quero falar um pouquinho hoje a respeito do que está acontecendo aqui no Centro de Adoração, Ministério Avance Cadima, e também a respeito daquilo que vai acontecer. Temos uma programação neste ano, intensa na verdade. Dia 6 agora temos a Cruzada da Independência. Os trabalhos seguem nos lares, famílias. Aqui nós temos uma grade consistente, apesar do pouco tempo que estamos trabalhando, mas temos uma grade muito consistente. Na quarta-feira temos a Escola da Sabedoria. Estamos falando sobre o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, versículo por versículo. Na sexta-feira nós temos a Sexta Profética. Pastor Renato Camargo, nosso co-pastor, tem desenvolvido um trabalho extraordinário, muitos milagres, muitas curas, muito direcionamento, muitas sentenças de Deus sendo liberadas. No sábado temos a celebração jovem, trabalho esplêndido feito pelo casal, o diácono e a diaconisa Charles e a Giovana. No domingo pela manhã nós temos a escola de discípulos que prepara os novos convertidos para o batismo, mas se tornou algo tão grande que está preparando a igreja para a vida, Algo realmente maravilhoso está acontecendo domingo de manhã. Aqui nós temos o café da comunhão com a palavra, que no domingo de manhã, às 8h30 o café. E às 9h começa a escola de discípulos, vai exatamente até às 10h, sem passar nem um minuto, para dar tempo da família chegar em casa, fazer o almoço, o churrasco e tal, aquela coisa toda, tá bom? No domingo à noite temos o culto da família, minha família vivendo o propósito eterno de Deus, Temos direcionado as famílias a entender o propósito, a compreender o propósito, no contexto família, no contexto sociedade e no contexto igreja, que às vezes as famílias não entendem, o propósito da união de dois corpos, a união de duas pessoas. Às vezes as pessoas não compreendem esse mistério, que tem a ver com a união de Cristo com a igreja. Algo realmente muito profundo tem sido transmitido aqui no Ministério Avance Cadima nos domingos à noite, tá? E hoje eu quero falar sobre um assunto que está no ar já faz dias e é uma coisa que me preocupa muito, muito mesmo. E Deus me levou a estudar a respeito deste assunto. Deus me levou a buscar respostas. Só um pouquinho aí, não sai daí. Deus me levou a buscar respostas, porque o tempo que nós estamos vivendo é um tempo bem conturbado. Temos na internet, os pastores da internet, temos centenas deles, pessoas que têm se levantado, trazido mensagens que nos emocionam, realmente são mensagens profundas, que levam as pessoas até as lágrimas, mas que não
não opera na essência, que é aquele poder que transforma, né? Aquele poder que nos leva a uma consciência do nascer de novo. O Evangelho não nos foi dado para nós melhorarmos a nossa vida, não. Há uma distorção de entendimento. O Evangelho de Cristo, ele nos mata, né? E nos dá o poder da ressurreição, de nascer de novo, tá? Então essa distorção que eu tenho percebido nesse tempo que nós estamos vivendo, parece que falta um elo, é o elo perdido do Evangelho, do Evangelho raiz, que é o Evangelho bíblico, né? O elo perdido de uma geração para outra. Este elo que foi perdido de uma geração, a geração passada, onde você via uma pessoa que se convertia e havia uma mudança radical na vida dela, na maneira dela falar, na maneira dela agir, na maneira dela reagir, na maneira dela até se vestir, na maneira dela se comportar como ser humano. Aquela mudança radical, ela sumiu, ela desapareceu do nosso meio. Você percebe as pessoas entrando na igreja e são manipuladores, aquele espírito de Jezabel, aqueles manipuladores, pessoas vitimistas, pessoas possuídas por demônios. Nós temos exemplo dentro da Bíblia, até mesmo no Evangelho raiz, que é o caso de Judas. Ele tinha um poder de manipulação, era um manipulador nato, aquela pessoa que sempre se esquiva das suas responsabilidades pessoais com Deus, culpando outras pessoas pela sua situação. Então, este Evangelho, parece que foi perdido um elo entre o antes e o agora. E aí a minha preocupação, como alguém que faz parte da velha guarda, na verdade eu não faço parte da velha guarda, mas eu convivi com a velha guarda. Então eu sou um dos agentes desse tempo para a transição. E a minha preocupação é essa, a transição entre o antes e o agora, para não perdermos o depois. Não sei se você está conseguindo pegar, entender. A transição do antes, daquele Evangelho regado com oração, regado com lágrimas, regado com revelação de Deus, onde a palavra parecia uma espada que cravava no peito da pessoa, arrancava aquele coração de carne, colocava dentro dele um coração, aquele coração de pedra, e colocava dentro dele um coração de carne, sensível, onde havia uma mudança real, uma transformação real de comportamento. Então eu vejo que este elo, ele foi perdido, né? Até porque o que está acontecendo hoje é o oposto disto. A Mana Jardim, que bom, Deus abençoe. Eu vou falar um pouco hoje sobre o DNA Kadima, vou dar um vislumbre do DNA Kadima nesta live. Compartilhe com alguém, né, para que alguém mais possa entender aquilo que a gente propõe dentro desta live. Então, a minha preocupação como pastor, que conviveu com a velha guarda, aquele evangelho em que o pastor orava 3 horas, 4 horas, e eu me lembro do pastor Ivo Luiz de Souza, me lembro do pastor Benedito Ribeiro de Moraes, saudosa memória, me lembro de pastores que tinham uma vida de oração tão profunda, que quando você chegava perto deles, parecia que tudo ficava em câmera lenta, né? Havia uma áurea sobrenatural envolvendo a vida desses pastores. E hoje nós vemos
né, um nível de conhecimento, um nível de consciência, de ciência sendo pregado que é um absurdo o nível de entendimento, de compreensão, né, o nível que as pessoas têm, a capacidade da oratória, da retórica, da interpretação. Mas tudo isso parece que falta um elemento. Falta um elemento, né? E esse elemento eu considero ele como o elemento essencial da transformação e da mudança de vida, que é o nascer de novo. Então, o evangelho que me preocupa, que está sendo ministrado, pregado hoje, traz muita revelação, traz muita luz, né? Mas é desprovido de uma base estrutural de poder, o poder que mata, por incrível que pareça, né? Como eu disse no início da live, o evangelho de Cristo, ele não veio para melhorar. Não, ele não veio para nos melhorar como pessoas. Ele veio para nos fazer nascer de novo. Não é melhorar o velho, é matar o velho para construir algo novo. Entende? E é este elemento do evangelho, é um elo que eu vejo que foi perdido entre a velha guarda e esse tempo que nós estamos vivendo hoje. Ariel Vieira, Deus abençoe, obrigado por você estar aí, todos vocês que estão chegando. E eu estou falando hoje sobre o DNA Kadima, né? Onde é que nós perdemos? Aí está um segredo muito profundo a respeito daquilo que vai ser ministrado aqui dia 9, 10, 11 e 12 de novembro, que é o DNA Kadima. Aquilo que Deus tem falado ao meu coração, ao coração dos pastores do Ministério Avance Kadima, ao longo desses 3 anos e meio que nós atuamos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, nunca em nenhum segundo da minha vida, e os pastores que me pastorearam no passado sabem desta verdade, nunca eu me rebelei, nunca tirei um membro de outra igreja, nunca. As pessoas que congregam conosco aqui, temos aproximadamente na ceia 140, 150 pessoas na nossa igreja, são pessoas que não tinham igrejas, que estavam desigrejados, pessoas que se converteram ao evangelho. Então, eu não carrego nos meus ombros o pecado da rebelião. Aquilo que Deus mostrou, né? Nós geramos o Ministério Kadima, Avance Kadima, estamos há 3 anos e meio trabalhando, atuando, sem nunca ter convidado um membro de outro ministério para congregar conosco, nunca, porque seria apenas um remanejamento de pessoas, e a ideia do Ministério Kadima não é esse pensamento de remanejar. Naturalmente, quando uma pessoa me procura, eu vou atender, não importa onde congrega, o que faz, não interessa, eu vou atender porque eu sou pastor, e eu fui chamado para isso, então eu vou atender, vou orar, né, e atender da melhor maneira possível. Mas este elo, escute bem isso aqui, que isso aqui é de suma importância, porque esse elo ele não é perdido dentro da igreja. Esse elo perdido entre a velha guarda e o tempo presente, esta jovem guarda, né? Esse elo que falta de conexão entre um tempo e outro é algo que vem sendo trabalhado há muitos anos. Há muitos anos isso é como se fosse uma cultura sendo imprimida vagarosamente
na mente e no coração das pessoas, produzindo depois o efeito. Se você estudar o muçulmano, se você estudar os muçulmanos, a forma que eles trabalham, eles se espalharam no mundo e eles estão casando com mulheres de outras raças, né, de outros países, e gerando muitos filhos na vida destas mulheres, e esses filhos crescem debaixo da cultura daquele homem. Então assim eles já invadiram a Suíça, eles já invadiram a França, eles já invadiram parte da Europa, né? A maioria quase que absoluta lá é muçulmano. Há uma incidência muito grande, muito pequena, de cristãos que ainda resistem a esta cultura. Então a maneira deles estarem trabalhando, né? Agora, dentro da cultura ocidental, que somos nós, esta cultura ocidental, há uma sutileza do diabo, em contaminar as bases, contaminar o DNA. Eu vou falar algumas coisas aqui que você vai se escandalizar, tá? Mas fica por aí. Por exemplo, qual que é o maior papel do diabo? É descaracterizar a imagem e a semelhança de Deus. Não é verdade? Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Isso não fala apenas numa analogia, não fala apenas do caráter, da personalidade e do espiritual. Nós fomos feitos de Deus, então recebemos o Ruach, que é o sopro de vida, o fôlego de vida, e nos tornamos alma vivente. Não fala apenas disso, está falando da característica macho, está falando da característica fêmea, não é mesmo? E uma das grandes, infelizmente, né, nós temos percebido e visto isto em muitas igrejas, que proíbem o homem usar barba, descaracterizando isto, tirando a masculinidade do homem. Existem algumas pessoas que até, infelizmente, pastores, que usam até textos bíblicos fora do contexto para defender a sua maneira de pensar, pois foram corrompidos, realmente corrompidos. Quando você proíbe, literalmente proíbe que o natural deixado por Deus exista na sua vida, o que você está fazendo? Você está descaracterizando, a criação divina. Então, uma das coisas que eu tenho observado ao longo dos anos, já são uns 35 para 36 anos pastoreando, servindo a Deus, e eu percebo essa sutileza, a maneira que as pessoas vão imprimindo uma cultura que descaracteriza a imagem e a semelhança de Deus. Então, a imagem e a semelhança de Deus é Éder Furquim, Ivair Saavedra, um abraço, Rosilene Mendes, Deus abençoe o irmão Walter, família linda, Gustavo baterista. A forma que essa cultura é imprimida, ela é lenta, porque o diabo não tem pressa em fazer aquilo que ele quer fazer. Ele é resiliente, ele vai se adaptando aos ambientes e corrompendo o DNA divino das nossas vidas, tirando gradativamente esse DNA que é a imagem e a semelhança de Deus. Tirando isso de maneira sutil, ele quebra o elo daquela geração anterior, aquela geração de homens que tinham uma vida profunda de oração, que eram verdadeiros sacerdotes do lar, que não transferiam, não terceirizavam as suas responsabilidades como sacerdotes.
eram pessoas que realmente assumiam o seu compromisso, né, de conectar a sua família a Deus, que este é o papel de um sacerdote. E isso foi terceirizado. Marcílio Cabral, meu amigo, Deus abençoe, volta para Foz do Iguaçu, meu velho. Isso foi terceirizado, né? Outro, quer ver? Olha bem como é a cultura que foi tirando. Estou falando do DNA Kadima, a maneira que o DNA de Deus ele foi corrompido, ele foi de alguma forma, foram inseridos, né? Foram feitas inserções dentro desse DNA, tirando a sua originalidade, né? Veja como que o diabo ele consegue trabalhar mesmo dentro daquilo que é muito santo, mesmo dentro de um ambiente santo, ele consegue se infiltrar com as suas sutilezas, usando mente e coração de homens que são verdadeiros ícones, são verdadeiras referências na nossa vida do Evangelho, são verdadeiras referências, assim como ele quis usar Pedro para tirar Jesus do propósito original, que era morrer na cruz. Então nós vemos a sutileza do diabo, lembram? De algo que foi implantado, que a princípio parece que é muito bom, é o círculo de oração dentro das igrejas. O círculo de oração dentro das igrejas é bom, pastor? É bom? Claro que é bom. Por quê? Porque induz as mulheres a terem uma vida de oração. Mas por outro lado, se você olhar, você vai perceber que foi tirado a responsabilidade dos ombros do pastor orar. Se você olhar para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, você vai perceber que a responsabilidade da vida de oração numa igreja não é do círculo de oração, é do pastor da igreja. A responsabilidade de ter uma vida de oração, de sustentação espiritual, não é do círculo de oração, é do pastor da igreja. Foi Jesus que orou, foi Jesus que ensinou os discípulos a orarem. Então nós terceirizamos, olha a sutileza, e isso foi tirando o poder da onde? Do púlpito. O poder ficou concentrado no grupo das irmãs do coque. Por quê? Porque elas oram, elas têm vida de oração, é o círculo de oração da igreja. Tem um demônio para expulsar, chama a irmã fulana de tal, porque ela ora. Porque isso, irmão, veja a sutileza do diabo, a maneira que ele foi trabalhando esta cultura ao longo de muitos anos, tirando dos ombros do pastor, sutilmente, a responsabilidade da vida de oração. Então, olha o que aconteceu, foi tirado do púlpito o poder, e esse poder foi levado para onde? Para o grupo das mulheres da igreja. Lá tem profeta, lá tem mulheres que expulsam demônio, lá tem mulheres que falam em língua, lá tem mulheres que têm visões, lá tem... Então foi tirado não que as mulheres não podem atuar, devem atuar. Tanto que aqui no Ministério Kadima, eu consagro o pastor, e a mulher é submissa ao seu marido. Então, ser submissa ao seu marido é o quê? É estar debaixo da mesma missão. Quando eu consagro um pastor, automaticamente a sua mulher está sendo consagrada como pastora, porque ela está debaixo da mesma missão do seu marido. Ela atua como alguém que pode aconselhar, pregar, ajudar, ensinar, trabalhar. Entende? Mas a vida de oração, a vida de estudo sistemático da palavra, este elo entre o antes e o agora, ele foi perdido. Por quê? Por causa da sutileza de uma cultura que foi sendo costurada ao longo do tempo e resultou em púlpitos sem poder,
produziu um resultado negativo dentro da igreja. Aí que se perde, esse elo se perdeu exatamente aí, aonde nós transferimos a responsabilidade que é nossa, terceirizamos a responsabilidade, tá? Terceirizamos a responsabilidade que é nossa. Veja o que o apóstolo Pedro disse: nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Entende? Então esta cultura, ela vem sendo costurada, trabalhada ao longo dos anos, tirando assim o poder do púlpito, tirando assim a responsabilidade da vida de oração, né, do homem exercer o sacerdócio dentro de casa. É o homem que tem que pegar a mulher na mão e dizer: amor, vamos para a igreja, né, vamos arrumar os nossos filhos, vamos separar tempo para ir para a igreja. E o que nós vemos hoje é o contrário disso. Vemos que as mulheres são maioria dentro da igreja. Por quê? Porque os homens, eles terceirizaram a sua responsabilidade como provedores, como protetores, como sacerdotes do lar, e isso acabou esfriando, né? Por isso que nós temos hoje dentro das igrejas coaches, temos hoje palhaços que pregam um evangelho, não é mesmo? E fazem a plateia rir. Evangelho é para você chorar, irmão. Evangelho é para você chorar, é para você se jogar no chão e dizer: Deus, me ajude, me socorre, porque eu estou indo para o inferno. Evangelho, culto não é aquele show gospel, né? Então a falta deste poder, Rosângela Rodrigues, Deus abençoe, beijo no coração, obrigado por estar aí. A falta deste poder, a falta desta graça, a Mana, o Ariel Vieira, o Éder Furquim, Ivair, Rosilene, tinha uma outra irmã aqui agora que eu vi, não está mais. Pai do Senhor Jesus, bom dia. Então a falta desta responsabilidade que foi terceirizada é o que tirou o poder do púlpito e levou para outro lugar. E aí está o grande problema, aí que está o elo que foi perdido. Não existe um elo da teoria de Darwin, né? O elo perdido da criação, que ninguém explica. Este elo é explicável, Claudete e Timóteo. Este elo do qual eu estou falando aqui é explicável. Timóteo fala disso, já que a Claudete Timóteo entrou, né? Diz que nos últimos tempos surgiriam doutores, amantes de si mesmo, né? Que pregariam exatamente aquilo que as multidões querem ouvir. E se você assistir aquele The Chosen, nós estamos assistindo esta série lá em casa, eu, minha esposa e minha neném. Se você filtrar bem, você vai perceber que todas as vezes que alguém vinha falar com Jesus, a mensagem dele era uma mensagem que fazia a pessoa refletir, olhar para dentro de si, preservar a sua salvação. Jesus nunca permitiu misturar o santo com o profano, apesar de frequentar lugares profanos, apesar de se misturar com pecadores. Jesus nunca misturou o santo com o profano. Então o que nós vemos hoje, queridos, é que este elo, ao longo dos anos, ele foi se perdendo. E aqui entra agora o propósito do DNA Kadima. DNA Kadima, ele traz dentro dele uma estrutura teológica. O DNA Kadima é o DNA do amor. Se você participar do DNA Kadima, você vai ver depois que o DNA Kadima é o DNA do amor, né? Quando você estuda o capítulo 13 da segunda carta aos Coríntios, você percebe, né, que o DNA do amor é o DNA Kadima, é aquilo que nós vamos falar, né?
Já que o diabo tentou e conseguiu, escute isso que eu estou falando para você. Leni Rodrigues, Deus abençoe. Lourdes Lanzarin, Deus abençoe. E conseguiu distorcer, deturpar, se infiltrar dentro do DNA da igreja, né? O DNA, ele que armazena as informações, né? Qual que é a definição de DNA? A definição científica de DNA. DNA é um ácido, na verdade, o nome é ácido desoxirribonucleico. Olha que nome. É a molécula que contém as instruções genéticas de um organismo, essencial para o seu desenvolvimento e funcionamento. É um ácido presente em todas as células vivas, armazenando e transmitindo informações hereditárias de geração em geração. Então, por que DNA Kadima? Porque é o DNA que define a cor dos olhos, é o DNA que define a cor da pele, é o DNA que define a estatura, o estereotipo, a cor dos cabelos, o DNA que define a altura. Todas as informações genéticas de um ser vivo na Terra são transmitidas pelo DNA. Então, qual é a função primordial do DNA? É o que nós vamos falar aqui no DNA Kadima. Eu vou dar uma visão panorâmica, só os títulos, para você ter uma noção daquilo que nós vamos trazer aqui no DNA. Eu creio que vai ser transmitido pela página da igreja, pelo Instagram e pelo YouTube. Se Deus quiser, até lá vamos estar transmitido pelo YouTube também da igreja. Mas primeiro ponto, armazenamento de informações genéticas, né? Quais são as informações que nós devemos preservar no nosso DNA espiritual? É claro que é uma lista, né? E nós vamos destrinchar isto aqui no dia 9, 10, 11 e 12 de novembro. Então, primeiro ponto é armazenar estas informações. Mas quando você armazena alguma coisa, qual é a prioridade? É tapar as brechas. Para quê? Para que as aranhas, para que o rato não entre, para que o escorpião não entre, para que a traça, a ferrugem não entre, para de alguma forma destruir aquilo que foi armazenado. Então o DNA, uma das funções do DNA é armazenar as informações que vão dar o molde, que vão construir a estrutura. Parece-me que estas informações genéticas espirituais, elas foram muito bem guardadas até 15 anos atrás, 15 anos atrás, havia uma estrutura espiritual poderosíssima, onde os homens que me pastorearam, pastor Ivo Luiz de Souza, tinham uma vida de oração tão profunda, que um dia eu fui pedir, eu cheguei às 8 da manhã, que eu queria um conselho dele, eu era garoto ainda, eu queria um conselho dele. Eu cheguei às 8 da manhã no gabinete, lá no Templo Central da Assembleia de Deus, aqui em Foz do Iguaçu, na época que eu congregava lá, e ele estava orando, Patrícia Ferreira, Deus abençoe, e ele estava orando, e aí ele orou até o meio-dia, e eu fiquei lá esperando ele parar de orar. E aí nesse inteirinho eu saí, eu vi a porta entreaberta e fiquei assistindo ele orar, das 8 da manhã até o meio-dia, até as 12. E nesse inteirinho eu fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, eu vi ele saindo do gabinete dele e subiu as escadas da igreja e ajoelhou no primeiro banco, na entrada da igreja, lá atrás. E aí eu fui atrás correndo para conversar com ele. Quando eu cheguei, ele estava ajoelhado. Quando eu cheguei lá, ele estava ajoelhado.
E aí eu esperei, entrei lá e dobrei o joelho, e orei, e andei, e sentei, e levantei, e orei, e levantei, e sentei, e orei, e aquele homem estava orando. Era umas 3 horas da tarde, ele levantou da oração com um semblante de anjo. Aquele homem brilhava, parecia Moisés descendo do monte depois de um encontro poderoso com Deus. Ele olhou para mim com um olhar infinitamente santo. Parece que ele percrustou toda a minha alma, toda a minha vida, toda a minha existência com aquele olhar. E quando ele olhou para mim, ele disse: meu filho, o que eu posso fazer para te ajudar? E ao olhar dentro dos olhos dele, eu senti uma comoção espiritual muito profunda, e comecei a chorar. E disse: pastor, nada. O que eu vivi aqui das 8 da manhã até as 3 da tarde, vendo o senhor orar, assistindo o que é uma vida real com Deus, me fez entender muita coisa. Então, nada. Está tudo bem, já está tudo resolvido. Então, uma das coisas que o DNA, das funções do DNA, é guardar esse tipo de informação. E esta informação, ela foi perdida dentro de casa. Aqui na igreja, eu procuro dar o exemplo. Quando eu chego na igreja, eu vou direto para minha cadeira orar, e dobro o joelho e vou orar. Até começar o culto eu vou orar, para dar exemplo para os membros da igreja, para que quando eles cheguem, eles também dobrem os joelhos e vão orar, preparar o ambiente de culto, preparar o coração e a alma para receber de Deus aquilo que Deus tem para aquela noite, para não perder o tempo dentro da igreja de vir aqui para assistir um culto, porque todo culto é algo sobrenatural, todo encontro que nós temos com Deus é sobrenatural. Então veja uma escala hierárquica que eu quero passar para você aqui agora. A responsabilidade na igreja de orar é do pastor da igreja. O teu pastor tem que ter vida de oração. Se ele não tem vida de oração, ele não é pastor, ele é um coach. Ele é alguém com uma capacidade extraordinária de transmitir informações, mas ele não é pastor. Ele pode ser psicólogo, psiquiatra, ele pode ser qualquer coisa na vida, menos pastor, porque pastor, primeiro requisito básico estrutural da vida de um pastor é ter vida de oração intensa, não rasa, é intensa. Esse é o primeiro requisito básico. Então, o conhecimento, a capacidade intelectual tirou isso do púlpito, porque hoje não precisa mais. Você entra na internet, busca as informações, elabora um sermão, compra sermões prontos, você é bom de cabeça, leu livros, entende da coisa, transmite, faz todo mundo chorar e está tudo bem. Mas a base estrutural verdadeira do Evangelho não é te melhorar em nada. O Evangelho não melhora você, o Evangelho mata você. O Evangelho tem poder de ressurreição. Primeiro ele mata, aí depois ele faz nascer de novo. O DNA, Kadima, ele mantém essas informações, é uma delas, tem muitas, mas esta é uma delas, a vida de oração de um pastor. O pastor ora pela igreja, o pai de família ora pela família, a mãe de família ora pelos filhos, a família ora pela igreja, a igreja ora pela sociedade. Pastor, pai, mãe, filhos. Então a responsabilidade de oração, esta informação genética do DNA espiritual, a primeira instância
desta informação é uma vida de conexão. Se você não tem uma conexão pessoal com Deus, você está com problemas seríssimos. O teu DNA, ele foi corrompido. Existe um vírus virtual que corrompeu o teu DNA. E quando você faz, você pratica a sua função como o DNA, que é a transmissão de informações hereditárias, você transmite essas informações como um vírus. E aí você percebe uma coisa, O DNA era original, foi proibido cortar barba, aí foi liberado usar piercing, usar alargador na orelha, usar uma barba extravagante, esquisita, usar um cabelo esquisito, fazer tatuagem no corpo. Você tem alguma coisa contra tatuagem, pastor? Não, eu não. Mas a Bíblia tem. A Bíblia tem. Leia o capítulo 19 de Levítico. Leia o que a Bíblia ensina. A Bíblia tem. Aí depois foi inserido a possibilidade de você beber, de encher a cara durante a semana. Enche a cara de vinho, bebe, depois tu vai lá e prega e está tudo bem. Um pastor, um cristão, um sacerdote é nazireu. Nazireu de Deus. E esta coisa foi sendo inserida. Primeiro não pode fazer a barba. Aí descaracterizou o homem, afemeninou o homem, tirou a masculinidade do homem. Depois, primeiro o extremo, aí depois o outro extremo. Conheço pessoas que saíram da Assembleia de Deus, da Deus de Amor, saíram da congregação cristã, igrejas boas, igrejas que pregam um evangelho, que estabelece um certo nível de santidade e de pureza, mas que hoje estão pintados, até tem tatuagem até no nariz. Pastor, o senhor é radical. Eu falei, não, eu não sou radical, nem um pouquinho. Nós temos que ter um ponto de equilíbrio entre um extremo, que é a ortodoxia plena, e a libertinagem, que é aquela liberdade que te leva além daquilo que você pode fazer. Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Para a vida de um cristão tem coisas legais, tem coisas que não são proibidas, mas que você é cristão, você não pode fazer. Isso depende muito do nível estrutural, do nível de espiritualidade, do nível de contato que você tem com Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais sujo você se sente. Se você não sente sujeira e pecado na sua vida, é porque você está longe da luz. Aí tu não enxerga a luz não consegue mostrar a realidade de quem você realmente é. Então o DNA Kadima, ela tem, primeiro, armazena, segundo, transmite informações. E se vem uma informação corrompida, com um vírus do pecado inserido dentro, essa informação será transmitida na mesma proporção. Segundo, transmite. Terceiro, controle de síntese. O DNA Kadima, olha bem, olha que coisa louca, que coisa tremenda isso aqui. Isso aqui é uma revelação poderosíssima. Isso aqui é tremendo, é uma coisa que Deus me deu. E eu fiquei impressionado com a forma que Deus me mostrou isso aqui. Controle de síntese de proteínas é o DNA que faz. Veja que você come o arroz, feijão, macaxeira, aipim, mandioca, carne, molho, fruta, legume, etc, etc, etc. O DNA vai pegando as proteínas para construir o fígado, as proteínas para construir o coração, as proteínas, e as enzimas necessárias para construir
o pulmão, as veias, a pele, o órgão. Ele consegue separar. Olhe bem isso. Ele consegue separar cada proteína, cada enzima. Ele consegue separar exatamente a matéria necessária para construir cada órgão específico. Então esse controle de síntese é o que o DNA Kadima faz. Ele consegue separar aquilo que é ortodoxo, aquilo que é extremo, não é mesmo? Daquilo que é libertino. E estabelece um ponto espiritual entre esses dois extremos que são, na verdade, muito explorados. Por quê? Porque quando você sai de algo que é aparentemente normal, você chama a atenção de todo mundo. Agora, o que eu estou trazendo aqui, o que o DNA Kadima apresenta é a normalidade espiritual, que para esse tempo tem sido considerado algo anormal. É anormal. Pastor, o senhor está falando para não usar, para não fazer tatuagem? Sim, não é eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. O senhor está falando que é pecado beber? Sim, eu estou falando, não estou falando, é a Bíblia que diz para o homem não se embriagar. O senhor está falando a respeito de roupas? Sim, eu estou falando que a Bíblia ensina a maneira que uma mulher tem que se vestir, que um homem tem que se vestir. O senhor está falando que tirar a barba é pecado? Não estou falando isso. Estou falando que é uma cultura que foi inserida, descaracterizando a imagem do homem, afeminizando o homem e masculinizando a mulher. Você está pegando isso aqui ou não? Então esse controle de síntese é exatamente esse ponto. Tem um texto na Bíblia, não vou citar agora, que eu quero que você venha para o DNA, quero que você faça o DNA, aí nós vamos nos aprofundar muito. Terceiro ponto, o DNA ele evolui, há um tipo de evolução no DNA. Na botânica, na ciência, na biologia, o DNA evolui para manter a vida. Então há, por exemplo, uma pessoa que mora num lugar muito quente, ao longo das gerações, aquelas pessoas vão se adaptando àquele ambiente quente. Há pessoas que moram, por exemplo, na Antártida, ao longo das gerações, o corpo se adapta, o DNA transforma o que é preciso transformar, para que a pessoa se adapte a viver naquele lugar frio. E assim sucessivamente, você se adapta. A evolução do DNA, essas mutações genéticas são exatamente para isso, para preservar a vida. Agora escute uma coisa, as mutações do DNA espiritual não são para transformar uma pessoa num ser híbrido, E agora eu chego no ponto que eu quero chegar, e já estamos encerrando, não sei quanto tempo que eu estou falando aqui, mas obrigado, pastor Hugo Silva, Deus abençoe por estar aí, Deus abençoe grandemente, obrigado por estar aí, o pastor Hugo, toda a sua família, Adriano Silva, obrigado por estar aí, Marcílio Cabral. As mutações genéticas do DNA são para preservar a vida. Agora, a mutação genética espiritual não é no sentido de transformar o homem num ser híbrido. Lembram do Frankenstein? Lembram dele? Frankenstein ele foi construído com partes de vários cadáveres, montando assim um homem monstro. Frankenstein é um monstro. Pegaram as pernas de um, o braço de outro, o tórax de outro, a cabeça de outro, e assim foram montando aquele monstro. O que acontece na vida da igreja é exatamente este princípio. Quero que você entenda isso aqui agora. É exatamente este princípio
né? Primeiro, você é construído emocionalmente. Emerson Savoguin, Deus te abençoe, obrigado por estar aí, vem me visitar. Primeiro, você é construído emocionalmente por partes do teu pai, partes da tua mãe. Você é construído emocionalmente por partes do patrão, do ambiente que você estudou, dos professores, dos amigos do colégio. A sua vida, ela é construída pelas informações que são retidas no teu DNA emocional e espiritual ao longo da sua vida, ao longo da sua convivência. Seu pai com suas feridas geracionais, sua mãe com suas feridas geracionais, o ambiente do colégio com suas feridas geracionais, e assim sucessivamente. Então, de certa forma, é um monstro que está sendo criado, é um monstro indefinido. Agora, no ambiente espiritual é pior ainda, Por quê? Porque, vamos falar, eu estou falando aqui do Ministério Avance Kadima. Aqui nós temos pessoas da Assembleia de Deus, nós temos pessoas da Deus de Amor, nós temos pessoas de comunidades evangélicas, nós temos pessoas de todas as igrejas. Os desigrejados resolveram vir para cá, de muitas denominações, frustrados com liderança de pastor, frustrados com traições, cheio de feridas, com dores emocionais e espirituais. Pastores que não queriam saber de pregar, não queriam saber de falar, não queriam saber mais de igreja. Hoje são os melhores pregadores que nós temos aqui na igreja. Então vieram de várias igrejas, passaram por muitas denominações. Mas sabe quando o cara abre uma igreja para viver dela? Faz da fé ele transforma a fé num modo de vida, um modo financeiro de vida. E uma das coisas que eu sempre digo aqui na igreja é que essa igreja não é minha. Não é minha mulher, minha filha, meu filho Júnior, minha Anne ou minha Raíssa. Não são eles que vão dar sequência, porque isso aqui é de Deus, não é meu. Eu não sou dono. Igreja não tem dono. Se você vê um pastor enriquecendo e a igreja pobre, a igreja vivendo uma vida de miserabilidade, esse pastor, me perdoe, não é pastor. Não é. Então, dentro desse contexto que está sendo pintado aqui, mostrado aqui pelo Espírito de Deus hoje, infelizmente houve uma construção de verdadeiros monstros espirituais. Monstros. Formado na Assembleia de Deus, aí depois passou pela presbiteriana, aí depois passou pela Deus de Amor, aí depois passou por outra igreja, passou por outra igreja, passou por uma comunidade onde vale tudo, pode tudo. Esses dias alguém veio falar para mim assim, que eu vi uma palavra poderosíssima, mas o pastor tinha um cabelão até no meio das costas, um alargador na orelha. Não, me perdoe, não. A palavra que não transforma é apenas letra. Então o DNA Kadima, ele tem como fundamentação básica, estrutural, trazer uma identidade definida, trazer e proteger esta identidade. Você está pegando ou não? Primeira coisa que nós vamos fazer da evolução do DNA, ela é fundamental, do DNA espiritual, é fundamental. Por quê? Porque ao invés de mudar a pessoa, ao invés de inserir uma informação a mais, ele vai dar um reset, ele vai fazer uma lavagem cerebral, tirar todas as informações, mas você não vai jogar fora, você vai colocar numa caixinha essas informações. Isso aqui eu devia estar falando só no dia do DNA, mas estou dando para vocês uma visão do que vai ser o DNA.
Aí você pega essas informações e guarda elas num arquivo. À medida que o DNA vai sendo inserido, essas informações do DNA vai sendo inserido dentro de você, fazendo uma transfundação. Não é transformação, não, é transfundação, mudar a fundação, mudar as estruturas, mudar estas estruturas. Claudete, é a verdade. Eu sou pastor de gente que vai para o céu, eu não sou pastor de lobo. Lobo, quando entra aqui, Deus transforma. É a verdade. Então essa transfundação espiritual, essa transfundação de conceitos morais e espirituais, é que vai produzir uma nova criatura, com um DNA legítimo, com um DNA definido, com uma identidade definida. E essa identidade definida vai te proteger da ideologia de gênero. Essa identidade definida vai te proteger das teologias distorcidas. Essa identidade definida vai te proteger das adequações da fé inclusiva. Sabe o que é fé inclusiva ou não? Sabe ou não? É quando a Bíblia é mudada, quando a Bíblia ela é transformada para se adequar ao homem. Não é o homem que se adequa à Bíblia, mas é a Bíblia que se adequa às vontades do homem. E dentro dessa adequação da fé inclusiva existe o lesbianismo, o homossexualismo. Eu não estou dizendo que eu odeio a lésbica ou o homossexual, eu amo, e todo mundo sabe desta verdade. Agora, a prática deles é uma prática abominável diante de Deus. Sodoma e Gomorra sofreram as consequências em função desse tipo de prática. Então, esta estruturação, esse DNA, esta identidade definida, vai tirar você da teologia da prosperidade sem propósito bíblico. Vai tirar você da substituição da palavra pelo louvor. Vai tirar você do show gospel, onde você tem que pagar para assistir. Vai tirar você do egocentrismo, culto à personalidade humana. Vai tirar você das conveniências por interesse financeiro. E eu ouvi uma história esse dia que me assustou. E agora eu comecei a esquentar para pregar. Eu ouvi uma história esse dia que me assustou, me deixou, de um casal precisa morar mais perto dessa igreja. Nunca congregue, Rafael, na igreja mais próxima da sua casa. Congregue na igreja mais próxima da Bíblia. Congregue num lugar onde se fala a verdade, independente de quem está ouvindo. Essa é a igreja que salva. Esse é o lugar onde você realmente se encontra com Deus. Um beijo no coração, estou com saudade de você, hein? Um abraço a toda a família aí. Escute. Eu ouvi uma história de um pastor, que um amigo meu, o pior é que quem me contou foi a pessoa que praticou. Eu vou na igreja dele, eu canto, eu dou uma palavra, eu prego. Eu falei, como assim? Você não é casado, rapaz? Você é amaziado com essa mulher, e você bebe, enche a cara, e você faz esse tipo de coisa. O pastor permite você? Eu falei, não, permite, não tem problema nenhum. Para ele não tem problema nenhum. Então, macula, ele mancha um lugar sagrado. Tenho pessoas que vieram para cá, eu já fiz aqui 6 casamentos, e vieram para cá amaziado. Pastor, eu quero ajudar. Sim, me conta sua história.
Não, eu me separei, tive um problema, estou com essa mulher aí há algum tempo. Há quanto tempo você está casado com ela? Não estou casado. Então, senta, alinhe a sua vida com Deus primeiro, resolva a sua vida com Deus primeiro. Você não pode subir numa tribuna para pregar, para cantar, para tocar, para absolutamente nada do jeito que você está indo para o inferno. Como você vai transmitir uma mensagem de salvação se você ainda está perdido, querido? O DNA Kadima, ele te norteia. Além de definir uma identidade, ele te protege dessas conveniências por interesse financeiro, desse mundanismo declarado como normalidade cristã. DNA Kadima vai ser isto. E eu deixo um convite para você. Tem gente que cobra aí 2, 3, 4 mil reais. Não. O DNA Kadima, você vai me ajudar a pagar esta apostila que eu estou desenvolvendo. Você vai me ajudar a pagar os certificados. E vai me ajudar a pagar parte, não tudo, parte de um coffee break e da decoração. Quanto é isso, pastor? 30 reais. 30 por pessoa. Não é 3 mil. Porque a palavra de Deus não se vende. Você não pode vender o que não é seu. Não seja, oh meu Deus, me perdoe, Senhor, me perdoe. Não seja ladrão. Não seja um estelionatário da fé. Vender o que não é teu. Não venda o que não é teu. Então o que você vai pagar é apenas o material da apostila que eu estou desenvolvendo. E nós estamos falando aqui de um ponto só do DNA Kadima. Vai ser um livro, um acervo. São mais de 3 anos estudando o mesmo assunto, para trazer para você aqui alguma coisa que realmente vai produzir resultado na sua vida. Resultado. Tá bom? Então, para encerrar, quando nós falamos da evolução do DNA espiritual, não significa transformar uma pessoa num ser híbrido. Ser híbrido seria a mistura, a homogeneidade, a prática de um evangelho corrompido pela mente humana. Um pastor nunca diz, escuta bem isso aqui, um pastor nunca diz eu acho, um pastor sempre diz a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. Em último lugar, para nós encerrarmos, que nós vamos falar no DNA Kadima, a análise do DNA pode ser usada para identificar indivíduos, diagnosticar doenças, rastrear a ancestralidade e desenvolver novas formas de cura. Tá? Então pode ser usado primeiro para identificar indivíduo. Quando você está dentro de um ambiente que é santo, quando você está dentro de um ambiente onde há um nível de carnalidade muito baixo, quando chega alguém que é carnal, ele é detectado imediatamente. Imediatamente. Ele mesmo mostra quem ele é, você não precisa nem perguntar. Quando você chega num lugar onde há um nível de corrupção elevado, você é notado como alguém diferente, imediatamente. É o caso de José. José foi detectado como alguém diferente, alguém em quem estava o espírito dos deuses, disse Faraó, porque havia algo diferente na vida dele. Tá? Então, primeiro, identificar indivíduos, diagnosticar doenças. O DNA Kadima tem a capacidade de levar você, te inserir dentro do contexto da vida de uma pessoa, rastrear a sua história, como se fosse um mapeamento. Você consegue mapear a vida daquela pessoa e descobrir quem ela é espiritualmente. Se ela é Judas, se ela é um Pedro afoito, bravo, nervoso, se ela é um João cheio de amor,
se ela é um Tiago, que é um sábio, se ela é um Salomão, se é um Isaías. Então você consegue identificar indivíduos, diagnosticar as doenças que esse indivíduo traz da sua ancestralidade. Quais são as doenças? É o que nós vamos tratar. São as doenças e feridas geracionais. Tá? Eu não vou falar mais a respeito desse assunto, porque eu quero destrinchar ele nos dias que nós estivermos aqui. Aí vamos falar um pouquinho a respeito de como que o diabo em muitas ocasiões tentou corromper o DNA de Deus na vida do homem. É só ir lá para o Éden, para o jardim do Éden, né? Depois você passa pela vida de Noé, na época de Noé. Depois você passa pela vida de Abraão, né? Em muitas situações, através da história, o diabo tentou corromper o DNA divino na vida das pessoas. DNA Kadima, isso aqui é apenas um vislumbre do primeiro tópico que nós vamos trabalhar, tá? Serão 3 dias, sábado, domingo, segunda, terça e quarta, 4 dias de ministração. E eu gostaria que você, o Juan Servim, Deus abençoe, obrigado por estar aí. E eu gostaria que você participasse, porque você vai receber uma apostila personalizada, você vai receber o teu certificado e vai participar de um coffee break, de um momento de formatura, tá? Muito especial que a gente vai estar vivendo aqui, tá? O valor para pagar a apostila, para pagar o coffee break e para pagar o certificado e para pagar também tudo que vai ser feito aqui é R$30, tá bom? Não é 3.000. É um curso que vai mudar, é uma imersão que vai mudar a sua vida para sempre. Para sempre. Escute o que eu estou dizendo para você. Vai mudar a sua história. Você vai entender o que é riqueza com propósito. Por que não acontece nada na minha vida? Porque você não tem propósito bíblico. Tudo isso aí nós vamos falar. E certamente vai ser uma grande bênção na vida de todos, tá bom? Eu vou deixar aqui para vocês só esse vislumbre daquilo que nós vamos trazer. Esse é o primeiro tópico, tá? Tem mais 3 dias de ministração, é uma riqueza insondável, e eu quero convidar você para participar. Vou deixar meu telefone. Alguém, ô Rosângela, escreve o meu telefone aí, fazendo um favor, se você puder. Põe na tela aí, 45999892941. 45, a Rosângela Rodrigues. Põe aí para mim, fazendo um favor. Ou alguém, qualquer um de vocês puder pôr. Eu não pus antes, então é 45999892941. Rua Centenário, número 1006, no coração do Parque Morumbi 2. Ministério Avance Kadima. Hugo, obrigado, pastor Hugo. Deus abençoe grandemente sua vida. Tá, você vai estar aqui, nesse ambiente aqui conosco. Deixa eu ver se eu mudo aqui para mostrar um pouquinho para vocês a igreja, tá? Aqui, ó. Pastor Hugo já pregou aqui na nossa igreja, tá bom? É um ambiente agradável, bem iluminado à noite. Nós temos aqui um ambiente muito bem formado. E vocês estão convidados para viver este momento do DNA Kadima. Olha lá, a pastora Melaine Isabel Queiroz da Costa Hanauer colocou aí também para mais informações, tá? Deus abençoe, obrigado pastor Hugo, obrigado meu amor, a Melaine, a minha querida e adorável esposa, obrigado meu amor, pelo auxílio, pela ajuda de todos, tá bom? Fecha os teus olhos, eu vou abençoar a sua casa, eu vou abençoar a sua família, eu vou abençoar a sua vida, vou liberar uma palavra profética sobre a sua vida, nesta manhã. Agora são 10h36 aqui em Foz do Iguaçu. O tempo está limpo, né? Muito bom, calor na verdade, bem quente aqui hoje.
mas um tempo muito bom, muito agradável, tá? Um beijo no coração de todos vocês que estão participando dessa live, ficaram até agora, né? Se possível, depois que fechar, você pode compartilhar, né? Compartilhe no seu status, no seu stories, de alguma forma aí, para mais gente ser alcançada, ok? Pai, no nome de Jesus, eu quero louvar a Ti, agradecer a Ti por esse momento, pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor está nos dando para o DNA Kadima, que é essa formatação espiritual, Senhor, que traz a normalidade para dentro do Teu reino, para vivermos a Tua vontade de uma forma plena, absoluta. Pai, eu peço que o Senhor abençoe e libero agora, na autoridade do nome de Jesus, uma bênção sobre cada lar. Tem alguém que está sentindo dores agora no corpo, as redes, Senhor, e eu sei que esta criação foi uma inspiração do céu e não do inferno, foram feitas para que as pessoas sejam alcançadas, assim como o centurião disse, o Jairo disse, diga uma palavra, o centurião disse, diga uma palavra, meu criado vai ficar curado. Parece que houve uma conexão espiritual entre um ambiente e outro, um Bluetooth, um Wi-Fi espiritual. Da mesma forma, eu libero uma palavra daqui, Senhor, desse momento que estamos vivendo nesta live, libero sobre cada família. Sua mão toque agora, toque no corpo, na alma, no espírito, na vida financeira, produzindo um propósito específico de crescimento, Senhor, para que o Teu reino se expanda e o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, libera uma palavra de cura da depressão, da ansiedade, em nome de Jesus, Senhor. Glorifica o Teu nome neste momento, através desta ministração e desta oração. Para a glória de Deus oramos e em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Alex Lima, Deus abençoe, obrigado por estar aí. Paraíba, longe, hein? Nós vamos para o Maranhão, dia 6 de outubro, dia 6 de outubro, vamos para o Maranhão, pregar no Maranhão, ficaremos durante 12 dias ministrando no Maranhão, e assim vamos fazendo a obra de Deus. Um beijo no coração de todos, obrigado por estarem aí, fiquem bem, tá? DNA Kadima é o DNA do amor. Deus abençoe a todos.